Não dá, não tá. Pode continuar, desculpa, Vamos irmãs. estar orando inicialmente, né? Agradecendo mais uma vez a presença das nossas irmãs, como sempre. Como Nossas sempre. irmãs Irineque, Mico, nossa Isso. irmã Viviane, separaram um tempo aí para estarmos nos deliciando, né, na palavra do Senhor, que é uma coisa muito gostosa, né, irmãos? De estarmos aqui mastigando, né, a palavra do Senhor. Nós sempre será um prazer, né, para a gente falar das coisas de Deus que cada dia mais nos emocionam e nos fazem crescer, né, e nos fortalece, né, como se for um alimento espiritual, né, para as nossas vidas. Vamos estar orando inicialmente para que o Senhor cada dia mais nos esclareça, nos dê sabedoria necessária, né, para que possamos entender, né, a palavra do Senhor. Porque a cada dia que nós lemos a palavra, ela abre de uma maneira diferente, há um entendimento diferente, há coisas novas, né, que a gente consegue enxergar do que a gente leu na semana passada. Então, Senhor, a palavra ela é viva, né, irmãos? A palavra ela é viva, ela flui, né, como rios de água viva, assim como o próprio Senhor nos disse na sua palavra. Vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Amém? Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por mais esta oportunidade. Agradecemos, Pai, porque ainda que nós não somos merecedores, meu Pai, o Senhor tem estendido a sua graça. Meu Deus, obrigado, meu Pai, por o Senhor ainda preparar pessoas, ó Pai, que também, Senhor, ó Pai, tem sede, Senhor, ó Pai, da tua palavra. Agradecemos pela presença das tuas servas, meu Pai, que estão conosco, meu Deus, nossas irmãs, Irineia, Quimico e a nossa irmã Viviane, meu Pai, que estão aqui conosco, meu Deus, para, Pai, adentrarmos a Tua palavra, Pai, que é algo imprescindível na vida do cristão, meu Deus. Que possamos cada dia, Pai, entender a Tua palavra e que Teu Santo Espírito, meu Deus, nos dê condições, meu Deus, pois somos humanos e falhos e que necessitamos, ó Pai, da inspiração do Teu Santo Espírito, meu Deus, para entender. Porque muitos, ó Pai, querem ali ter o entendimento da Tua palavra, mas leem por ler. Mas nós queremos, ó Pai, a Tua direção. Nós queremos ter a sabedoria de Cristo para que possamos entender, ó Pai, cada palavra que o Senhor disse aqui, meu Pai. Perdoe as nossas falhas e os erros, meu Pai, que a partir de agora possamos, ó Pai, adentrar, Senhor, ó Pai, da Tua palavra e que possamos nos concentrar e entender, Senhor Deus, ó Pai, tudo aquilo que está escrito aqui que vamos ler nesta noite. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, e te pedimos, ajuda-nos, ó Pai, a entender a Tua palavra, que venhamos cada dia mais nos debruçar na Tua palavra, que venhamos diminuir para que o Senhor venha crescer. No nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, e te pedimos. Amém, Senhor, graças a Deus. Ano novo em Odres, né? Tudo. Aí nós vamos entrar a partir do 18, né, queridos? Exatamente. A partir do 18 aí, então. 18. Peraí. A partir do versículo 18, vamos estar Pode lendo. continuar. Vamos estar lendo novamente. Vamos ler alguns versículos, conforme a gente já é o nosso costume, né? Ler alguns versículos e depois explaná-los, encontrar os detalhes, né? Aqui nós vamos ficar bem presos aos detalhes, né? Tudo aquilo que envolve uma situação, conceito geográfico, conceito histórico, conceito bíblico. Vamos nos adentrar. Paz, nosso irmão Rodrigo, graças a Deus, está aqui conosco, para a glória de Deus. Nossa irmã Viviane está conosco aqui também pelo WhatsApp, né? Para a glória de Deus. Então, cada dia o Senhor venha nos abençoar, né, queridos? Vamos começar a nossa leitura dinâmica, como sempre, a partir do versículo 18. Irmão, a gente está no Mateus 9, 18, tá? A gente vai iniciar a leitura agora. Jesus tem poder sobre a morte. Enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e, ajoelhando-se diante dele, rogou: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. Aleluias. Jesus levantou-se e foi com ele, e também com seus discípulos. E eis que uma mulher que havia há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido. Glória a Deus, aleluias.
Quem vai ler? É o 21. Pois é, mano. Que dizia Mateus 9, consigo: 21. Se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Glória. Aleluias. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas fúnebres e a multidão em alvoroço, ordenou: Disse-lhes: Retirai que a Irmã, cortou, irmã Quimico. Congelou? Irmã Quimico congelou. Não adianta, Não adianta, né? Pode ler, Vivi. Pode ler, Vi. Disse, saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. É 25 agora. 25. Irmão Rodrigo, você lê? Quimico tá aí? Que o povo foi Tá, posto tá, fora, entrou Jesus e pegou-lhe Saiu. na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Aleluias, Aleluias. glórias a Deus, queridos. Então, amados, aqui nós já temos muito material para a gente falar, para a gente comentar, para a gente fazer um debate saudável, né? E aí começa, desde o capítulo 8, queridos, nós estamos falando sobre essas obras prodigiosas de Jesus, né? Jesus, desde o capítulo 8, vem fazendo milagres, Jesus vem curando, Jesus vem libertando, Jesus vem fazendo aquilo que os homens não podem fazer. Então, novamente, o autor de Mateus, do Evangelho de Mateus, ele começa mais uma vez a evidenciar esses milagres de Jesus mais uma vez, dando o quê? O que ele queria com isso? Ele queria novamente dizer que Jesus era o Messias de fato, né? Jesus, ele tinha com certeza muitas provas incabíveis de ser o Messias, de curar situações, muitas vezes enfermidades crônicas que havia naquele momento na Palestina, na época de Jesus Cristo. Então, Jesus, somente o Messias poderia fazer isso, curar paralíticos, dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos. Então, quando Jesus faz isso, ele dá provas infalíveis, incabíveis, incontestáveis dele ser o Messias. E ainda assim, o sistema religioso da época estava cego, não queria enxergar isso, né? Não queria ver que ele era de fato o Messias, né? Preferiram então tratar Jesus como um inimigo, tratar Jesus como algum impostor de fato. Então eles queriam ridicularizar Jesus e queriam a todo instante, por inveja, como nós falamos semana passada, por muitos outros motivos, né? Por querer a ganância, por querer sempre poder e mais poder, né, queridos? Então, veja que essa é a situação nossa, desse cenário a qual nós acabamos de ler. Nós vamos mais para frente lendo de vários outros milagres, e um dos milagres mais interessantes é esse que nós acabamos de ler, dessa questão da cura, da verdade, dessa morte, dessa filha de Jairo, que Jesus vai ali na casa deles e ressuscita, né? Algo sobrenatural, algo que ninguém poderia fazer, né? Alguém humano não faria, né? Ressuscitar alguém. Então, o próprio Jesus Cristo fazendo esse milagre. E Jesus, demonstrando então ao autor que Jesus era o Messias. Nem a própria morte conseguiu parar Jesus, né? Nem a própria morte. Né? Então, nem a própria morte pode resistir a esse poder que emana, e emanava, e com certeza emana ainda de Deus, né? Que chega até as vidas humanas. Nós temos muitos exemplos no Antigo Testamento também de pessoas que, através do poder de Deus, os servos do Senhor utilizando o poder de Deus, a internet está aqui, meio caiu ela dizendo aqui, né? Sendo usadas por Deus, né? E nós vamos ler essas passagens aqui, conjuntamente com os irmãos, para que a gente possa também ter provas também no Antigo Testamento de que Deus também usou profetas para curar,
né, para ali ressuscitar pessoas, amém? Eu gostaria que os irmãos comigo lessem aí, eu tenho 3 passagens aqui, e que possamos aqui juntamente, mutuamente, enriquecer esse nosso estudo, e que os irmãos também venham ler conosco. Então, é mais um paralelo, né, dos milagres de Deus, né, através dos profetas no Antigo Testamento, né, profeta Eliseu, profeta Elias, Eliseu, que foi discípulo de Elias também, né, com a unção dobrada de Elias, pôde então ali fazer um milagre, né, de ressuscitar, né, as pessoas que já estavam mortas, né. E no Novo Testamento, o nosso irmão que foi voluntário aí para ler Atos conosco, Atos capítulo 9, versículo 36, que vai falar um pouquinho sobre uma passagem sobre Pedro, né, que realizou ali também 36. também Atos 9 e 36. Leia, irmão Rodrigo. Sim. Quem é, gente? Eu posso ler. Você pode, mano. Pode. Amém. Amém. A Vives vai ler. Será que a Mel vai deixar? Em Jope, uma discípula chamada Tabita, em que grego é Dorca, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi levado e colocado no quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos rodeados. Chama dele. Chegou uma ajudante. Aqui, Melzinha. Não, continua. Viúvas o rodearam, chamaram e mostraram-lhe os vestidos e outras roupas que Dorca tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tornando-a pela mão, ajudou-a e a pôs em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-se a viva. Este fato se tornou-se conhecido em toda a cidade de Jope. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo. Um dos curtidores de ouro chamado Simão. Aleluia, glórias a Deus. Então, queridos, aí são os textos, tanto no Antigo como no Novo, de Deus, o poder de Deus, né? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Então, o poder de Deus, ele sempre vai ser o mesmo, ele sempre vai agir. Então, ele agiu no passado, agiu, né, no Novo agora, como a irmã acabou de ler, né? Então, esse é o poder que emanava, né? Esse é o poder de Deus soberano. Então, utilizando pessoas, profetas, né, instrumentos aqui na Terra, pôde realmente fazer um milagre ao qual ninguém, homem, humano, até então não conseguiria fazer, não é mesmo, queridos? E aí ele está prestes, então, a entrar nesse milagre que Jesus faz aqui, juntamente com essa jovem. Né? Nós iniciamos nossa leitura de hoje falando de um outro assunto, né, que apareceu diante de Jesus um chefe, né, um oficial da sinagoga, a qual ali, sinagoga que a gente sabe que era
era um lugar onde os judeus se reuniam, né, queridos, ali para ler a lei, né, ler os versículos da Torá e também fazer as suas orações e louvarem a Deus, né, era um termo sinagoga, reunidos juntos, né, um termo, se a gente fosse traduzir dentro de uma questão original. Então ele chega, esse chefe da sinagoga, então ele era um chefe, chega até Jesus. Marcos, o Evangelho de Marcos vai dizer um dos principais da sinagoga, né, chamado Jairo, né, Marcos 5:22, porque cada evangelho, nós temos entre eles, principalmente Marcos, Mateus e Lucas, né, sinóticos, quando nós falamos sinóticos, é que entre esses 3 livros há semelhanças, né, há narrativas semelhantes, né, nos outros também evangelhos. Por isso que Marcos vai dizer um dos principais. Aqui nós lemos que chegou um chefe na sinagoga, Mateus. E já Lucas, ele vai dar nome a esse personagem, ele vai dar nome dizendo que ele era Jairo, o nome dele, né? Jairo, Lucas 9. Então ali chega Jairo, chega esse chefe, dizendo, desesperado, né, que a sua filha estava morta, né? Estava morta, faleceu, né? E Jesus ali entrando. Imagina o desespero de Jairo, né? Desse homem, né? Ao se deparar com uma situação como essa, né? Da sua própria filha ter vindo a óbito, né? Então, sem dúvida, Jairo ficou muito impressionado, né? Jairo, mas ainda assim ele tinha fé. Mesmo sendo um dirigente de uma sinagoga judaica, ele tinha fé em Jesus, porque ele vai até Jesus acreditando que Jesus poderia fazer aquele milagre, né? Então, mesmo ele ali, sendo um dirigente da sinagoga, e muitas vezes Jesus entra na sinagoga, lembra? Nós já lemos que ele é expulso, as pessoas querem matá-lo, né? Jogar a precipício, né? Quando Jesus ele lê o profeta Isaías, então Jesus não era bem visto dentro de uma sinagoga, justamente porque Jesus era o Messias e aqueles pertencentes à casta judaica não criam que Jesus era o Messias. Mas mesmo assim, Jairo, ele vai até Jesus. Mesmo, talvez, ele sendo meio aqui, né? Bom, porque eu não tenho outra alternativa, né? Minha filha já está morta. Eu sei que eu ouvi dizer que Jesus faz milagre, que esse homem faz milagre, que ele cura. Eu vou lá, né? Eu vou falar com ele. Eu vou lá pedir para ele a minha casa, né? Então você veja Jairo, e a gente imagina, né, dentro da nossa realidade, imaginando o que se passou na cabeça daquele homem, né? Muitas vezes não crendo em Jesus. E talvez, com certeza, talvez passou a crer pelo milagre que Jesus fez, né, queridos? Então ali ele vai, Jesus ele diz que vai até lá, né? Escreveu, a gente diz, ó, vai, ela viverá. Então ele põe a tua mão, né? Põe a tua mão. E ali Jesus se levantou, se foi, né? Seguiu ali com os seus discípulos. E Lucas também nos dá mais detalhes, né? O médico Lucas, ele vai dizer que essa jovem, ela tem 12 anos, né? Já vê que já demos em outros evangelhos, nós já conhecemos o nome dele, desse chefe, e também a idade da filha desse chefe, né? Que é 12 anos. Lucas 9:42, que fala sobre essa jovem. E aí ele dá mais detalhes, porque lembra que depois nós vamos estudar o livro de Lucas, tá para frente, né? Lucas, ele é bem criterioso na sua leitura, na sua ótica de ver os evangelhos, porque você veja que no começo do seu evangelho ele diz que ele fez uma investigação rígida, uma investigação criteriosa de todos os fatos que aconteceram, né? Então Lucas, ele vem com muitos detalhes que outros evangelistas como Mateus, como Marcos não conseguiam enxergar. Ele faz uma investigação bem criteriosa dos fatos que aconteceram. E aí a gente sabe que o nome daquele chefe, quantos anos aquela jovem tinha, né, queridos? E ali a gente vê que Lucas, ele dá um pouco mais de detalhes. Então, aí vem essa questão do chefe também, eu tenho esse termo grego, que quer dizer chefe, podia ser aplicado a diversos tipos de oficiais, né? Na nossa ocasião, era um chefe, né, da sinagoga. E provavelmente refere-se exatamente ao dirigente da sinagoga, aquele que tem a prerrogativa de iniciar os trabalhos, iniciar os cultos, né? Iniciar ali, chamar alguém para ler a Torá, chamar alguém para
a orar, chamar alguém para louvar. Então, ele era aquele que dirigia ali a liturgia de um culto, como se fosse hoje numa sinagoga, não é, queridos? E ali Jesus vai. E no caminho, nós paramos no versículo... Nós lemos tudo, até o Nós lemos até o 26. 26? Sim, lemos. Nós falou já sobre... Nós lemos até Do fluxo sanguíneo. no Jairo, né? Isso. Exatamente. Então, aí Jesus vai, né? Jesus vai juntamente com ele, né? Jesus vai, retira-se. Os acontecimentos aqui, eles são simultâneos, eles acontecem ali, uma sucessão, né, de fatos ocorridos, né? Então, Jesus vai ali e vai de encontro, então, a essa situação que está se evidenciando. Os irmãos querem falar alguma coisa? Assim, é que eu acho que eu perdi, né, o comecinho, mas primeiro teve a mulher do fluxo de sangue, né? Não, no meio disso teve, né? No meio. Isso, no meio Isso. disso. Vamos ler, então, o restante. No meio, nós estamos falando ainda do versículo 18 ainda, aqui, Mico. A gente não... Ah, tá. A gente está na parte como ele era dirigente da sinagoga, então, como posso dizer, né? Ele teve que... Jesus foi o único recurso dele, né? Tá ele certo. Teve que que eu tava... até o orgulho dele, né? Porque a filha já estava morta. Amém. Isso, aí vamos ler, de seguir a leitura. Vai continuar? Vai ler de novo? Não, agora é da mulher, né? 20. Não, você tem que falar, a gente Já leu? tudinho. Já leu? Já. Exatamente. Esse momento aí que eu queria falar, que no trajeto de Jesus até a casa de Jairus, há um outro fato novo, né? Que é uma mulher, um trecho bem conhecido, né? Aqueles bem batido, todo mundo, muitos pregadores pregam sobre isso, né? Sobre essa mulher que há 12 anos estava, né, adoecida, né? Estava ali com a hemorragia, né, queridos? Então, Jesus ali, diante de uma multidão, indo para a casa de Jairo, no seu trajeto, ele se depara com mais uma situação, né? E ali essa mulher que estava com essa hemorragia, a qual a gente sabe, dentro de um contexto judaico, né? Que eu acho que é interessante a gente ler também Levíticos, capítulo 15, versículo 25 a 27, 2 versículos apenas, que trata exatamente dessa questão, né? Como a gente tem sido muito criterioso com isso, trazendo também os elementos da lei judaica, né? Que na época nós estamos dentro de um cenário judaico aqui, né, Mateus, e Jesus está inserido também dentro desse cenário. Levítico 15, 25 ao 27 vai apresentar algumas situações sobre o que essa mulher estava passando, né? Vai apresentar situação e o que se fazia quando se passava por uma situação como essa. Levíticos 15, 25. Só até o 27. Só. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal será considerada impura, como durante o tempo da menstruação. Assim será para todo leito sobre que ela se deitar durante todo o tempo de seu fluxo, como normalmente ocorre com a sua cama durante seu período menstrual. Todo móvel sobre o qual ela se assentar ficará impuro, como quanto às suas regras. Quem os tocar ficará igualmente impuro. Deverá lavar suas vestes, banhar-se com água e ficará impuro até a tarde. Então veja que essa mulher passava por uma situação assim como o leproso, igual nós lemos nas outras ocasiões. Tinha que ficar separado, era uma frustração, era uma doença que causava uma frustração, 12 anos, imagine, né? Essa mulher com essa situação, né, Cris? Uma situação muito complicada, e havia uma separação. Como pode? A lei judaica, então, fazia com que essas pessoas, assim como a lepra, ela precisa ficar fora, precisa ficar separada. Ou seja, separada, quando digo separada, eu digo separada também da religião judaica, separada do culto judaico, separado de entrar numa sinagoga, não podia, né? Separada, então, das questões de deuses religiosas, então ela estava separada. Então, era um motivo
de frustração, vergonha, né? Separação com os outros. Vejam o estado que aquela mulher estava, com a sua totalmente autoestima muito baixa, estava ali totalmente, muito realmente debilitada. Então, 12 anos aquela pessoa nessa situação, né? Uma situação complicadíssima, e ainda ela tinha fé, porque ela estava ali atrás de alguém, ela estava ali na multidão, pois ela sabia que Jesus tinha o poder de fazer algo diferente, né? Tinha esse poder, a qual muitos ali não acreditavam que Jesus tinha, né? Então, você veja que viam pessoas que tinham fé, assim como Jairo, assim como essa mulher também, de que todo o seu sofrimento acabaria, de que toda a sua situação de vergonha, a sua situação de frustração, né, acabaria se ela tivesse um encontro com Cristo. E ela teve essa oportunidade, né, queridos? Mas bem rápido, porque você veja que ela quebra a lei, ela quebra os paradigmas, ou seja, algo que era lei para ela e que talvez ela fosse punida com certeza se pegasse ela naquele momento na multidão, ela não ligou para isso, ela simplesmente foi, ela simplesmente acreditou que não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que encontrar ele. Eu estou ouvindo ele fazer milagres, eu estou ouvindo ele dar vista aos cegos, eu estou ouvindo ele curando leprosos, né? Doenças crônicas, como eu disse, enfermidades crônicas. Então ela ouviu, e ali ela não estava nem um pouco interessada na lei mais. A lei já havia causado muitos danos a ela, pois ela não tinha mais contato, não poderia ir na sinagoga louvar a Deus, ela não poderia mais ouvir a palavra na sinagoga. Então, quer dizer, olha o que a lei faz. Mas Jesus, ele vem para revogar, quebrar realmente certos paradigmas, não revogar, mas ele vem quebrar algumas situações, algo a hipocrisia e tudo aquilo, aqueles dogmas que estavam diante, ali marcados na lei. Então, veja que esse acontecimento é um acontecimento marcante para a vida dela, e esse encontro com Cristo, ele geraria para ela algo, com certeza, uma mudança, né, de vida, né? Um divisor de águas para a vida dela aconteceu, né, Cris? Muito. Vamos comentar, vamos falando aí, as irmãs, nossas irmãs. É interessante, né, que Jesus, o que incomodava para as pessoas, Jesus, ele dava atenção, né? Eu fiquei aqui pensando, falei, meu Deus, né? Aquela mulher lá era indigna, né? Mas, no entanto, Jesus deu atenção. E várias coisas que Jesus fez também, né? As pessoas que estavam enfermos, paralíticos, aquele cego Bartimeu também, né? Então, as pessoas que marginalizavam essas pessoas, essas pessoas que Jesus estava alcançando, né? Glória a Muito Deus. interessante que as pessoas que eram mais desprezíveis é onde que Jesus colocava as mãos, né? Os leprosos. Glórias a Deus, aleluia. Saber que Jesus, ele traz realmente uma salvação para quem acha que não tem mais jeito, né? Glórias a Deus. Bem lembrado pela nossa irmã Quimico, né? Então, verdade. Mas você veja que o medo, ela não tinha medo realmente mais, mas você vê que ela vem por trás de Jesus, né? Os detalhes nos trazem muitas coisas. Ela vai por trás e ela sabe que na lei, se ela for pega tocando em um homem, seria considerado criminosa pelos judeus, né? É um crime que ela estava cometendo, né? Mas ela vem por detrás ali e toca na orla de Jesus, né? Então, e Jesus ali, ele vai e percebe, né, que alguém tocou ele, né? Ele percebe, porque dele sai virtude. Mas ainda assim, como nós estamos muitas vezes aqui evidenciando detalhes, e aqui trazendo realmente fatos, realmente, ainda que a gente não consiga trazer esse cenário 99%, mas esse 1% a gente sempre vai estar em cima, né? Trabalhando um pouquinho sobre essa orla que essa mulher toca em Jesus, né? Viu ali. E a gente está falando um pouquinho sobre as vestes judaicas, né? Principalmente da veste de um homem na ocasião de Jesus Cristo ali, né? E tinha algumas situações interessantes, né? Algumas regras sobre esse estilo, né, de vestes, né, dessa roupa que era masculina. Então, essa veste, eu acho que é interessante a gente ler uma passagem, não é Levítico não, Números 15,
versículo 38, que fala um pouco dessas vestes, que se trata dessa orla, que fala de uma orla, que representava essa orla que ela tocou, né? E vai falar um pouco sobre essa veste masculina, né? Que era composto aí, depois eu vou falar. Mas vamos ler aí, Números 15, versículo 38. 38. Mas que você quer ler? O meu Ah, já tá tá bom. fácil aqui, você que sabe. Eu posso ler. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas dos seus vestidos façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão de azul. Amém? Então veja que tinha as fitas franjas, né? Aí está evidenciando uma vestimenta judaica, né? Veja que tinha franjas e era composto ali por 4 horas com 4 franjas, né? Descrito aí a passagem que a irmã leu. Então a lei, ela requeria isso. Então Jesus obedecia essa lei cerimonial, né? Jesus estava obedecendo porque ele era um judeu, ele obedecia. Não sim como os fariseus faziam, né? Não como os fariseus e os outros que tinham isso como motivo de ostentação, né, queridos? Que tinha essas franjas, fazia disso como algo para que se ficasse orgulhoso, para que se ficasse à mostra de todos, não é? A qual Mateus 23:5 vai falar que eles alongavam as suas franjas, né? O que eles faziam? Que essas mesmas orlas, essas 4 orlas, essas franjas, o que eles faziam? Eles alongavam mais, para que se arrastassem, né? Onde eles passassem, ali arrastavam as suas franjas, as suas orlas, e ali eles eram tidos como pessoas ali, pessoas que estavam acima dos outros e os demais. Então, não nesse sentido, mas só para que a gente traga essa curiosidade interessante dessa orla das vestes, né? De uma vestimenta judaica na época de Jesus, não é, queridos? É. Interessante, né? Realmente. E aí vamos adiante. Aí vamos adiante. A palavra, então, ilustrando 2 coisas. Primeiro, é a grande fé que ela tinha, que não era notável, né? Pois ela tinha uma grande fé, né? Devido tanto tempo, né? Naquela situação, e ainda tinha força, tinha fé para poder entender que, eu vou acreditar, e eu sei que se eu fizer isso, eu vou ser curado. Então, com ela, consigo mesmo, ela tinha essa fé, né? Então, ela teve muita fé que achou possível que essa cura fosse realizada. Assim como o centurião, que nós vemos no capítulo 8, nós lemos também, né? Pensava que a presença de Jesus não era necessária para a feitura de milagres, mas a fé dela, né? Não tanto a fé dela como a do centurião, muitas vezes estavam ali muito acima daquilo que Jesus tinha visto ainda até então na comunidade. Quando Jesus falou, nem em Israel eu vi tanta fé, assim como na ocasião o centurião, né? Então, veja a fé dessa mulher, era muito intensa e muito grande, acreditando no poder de Deus, no poder de Jesus Cristo na ocasião, para que pudesse realizar a cura na vida daquela mulher, não é, queridos? E aí Jesus mesmo fala, a fé te salvou, né? Jesus dizendo, a tua fé te salvou, assim como no centurião, vá que o teu servo já vai estar curado. E Jesus tinha muito isso, né, queridos? De curar também à distância. Jesus tinha esse poder de curar à distância também. Você vê que a ocasião com a questão do centurião, essa questão também aqui é presencial, mas tem outras situações que Jesus vai dizer, olha, vai que ela já está curada, ela já está, o milagre aconteceu devido à tua fé, não é, Cris? Amém. Vamos continuando. E aí Jesus ali faz esse milagre, né? Se os irmãos não tiverem nenhum mais um comentário, ele vai chegar na casa de Jairo, né? Ele vai chegar à casa daquele chefe, né? Ele vai chegar ali no versículo 23. E ali ele chega e se depara com a situação, né, queridos? Ele se depara com uma cena. E ali ele encontra pessoas já, né, tocadores de flauta, ostentação ali dos lamentos. Existiam pessoas que eram pagas, né, queridos, para estarem no velório, ali tocando flautas, fazendo Encenação. exatamente, Né? encenação. Muitos cantores voluntários. Então é um cenário ali, um cenário de tristezas que aquelas pessoas e esses cantores
muitas pessoas que eram contratadas para chorar até, né? Quer dizer que isso Ainda hoje é existe, possível. né? Pessoas que ainda são contratadas para chorar nos velórios, né? Para poder ali, para trazer mais tristeza ainda, né? Então, não consigo entender isso, mas existem sim ainda, né? Naquela época já existia, né? As pessoas, os tocadores, né? As pessoas que eram pagas muitas vezes para realizar esse tipo de serviço, né, queridos? E aí a gente vai entrar na questão cultural. A gente sabe que os gregos, na época, quando as pessoas morriam, eles lamentavam muito, eles usavam muitos instrumentos, mas com instrumentos que faziam muito barulho, né, os gregos. Já os romanos, eles falavam em alta voz, eles gritavam, né, eles gritavam muito e fazia com que, para que as pessoas, muitas vezes, para que esse grito chegasse ao ouvido, muitas vezes, do morto, da alma daquele que estava morto já. Então, algo que a cultura romana, a cultura grega dizia, né, queridos? E é interessante que no Antigo Testamento tem passagens que falam sobre essa questão desses lamentos, dessas pessoas que eram contratadas, né, para tocarem, para ali chorarem também. Duas referências apenas, eu acho que é interessante a gente falar, Jeremias 9:17 e 21, fala um pouco sobre também isso, de outra situação que ocorria. E Amós, capítulo 5:16, que tinham essas pessoas também, que participavam de velórios ali. Jeremias 9:17 e 21. E Amós, capítulo 5, versículo 16. 9:17. 9:17. Só me deixou uma coisa 7. Então vamos lá. Jeremias 9:17. Até o 21. Tristeza pelo sofrimento de Sião. Assim diz os termos, o Eterno dos Exércitos. Considerai e chamai as mulheres pagas para chorar, para que venham depressa trazer as mulheres mais sensíveis e hábeis nessa arte, as carpideiras, que elas se apressem e levantem seu lamento para nós, para que os nossos olhos se derretam em lágrimas, e das nossas pálpebras escorrem todas as águas da dor. Porque de som, Sião, se ouviu uma grande voz de lamento. Ai, como estamos arruinados, sentimos-nos por demais humilhados, muitos envergonhados, porque tivemos que abandonar a nossa terra e a nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, escutai neste momento a palavra do Senhor. Dai toda a vossa atenção às palavras que procedem da boca de Yahvé. Ensinai, pois, vossas filhas e lamentai-se. Ensinai umas às outras a praquetear, pois a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminando as crianças das ruas e rapazes de suas alegres reuniões nas praças. Amém. Graças a Deus. Que triste, né? Você vê como que é triste, né? Assim. Alguém achou Amós aí, 5:16? Alguém quer ler? Eu achei, pode ler? Pode ler, irmã. Quimico. Amós 5:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos Exércitos: o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão: ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro, e para o pranto os que souberem prantear. Amém. Então, aí, queridos, algumas evidências realmente desse lamento, desse pranto, desse choro, né? E no caso da questão judaica, né, estava muito forte, os judeus haviam sistematizado essa questão, né? No caso de até as pessoas mais pobres ali, tinha que haver, era necessário haver pelo menos, queridos, 2 tocadores de flauta e uma mulher, São as mais pobres. 2 pessoas tocando flauta e uma mulher
a chorar, né, a lamentar. Então, eles sistematizaram isso, tamanha era na época, né, essa questão das pessoas que morriam, tinha que haver pessoas tocando flauta e pessoas lamentando, chorando pelos mortos, né? E aí, a gente vê essa questão muito curiosa, né? Essas cerimônias também eram cercadas, como a irmã acabou de ler aqui, ali, de bebidas, né? Era muitas quantidades de bebida, muito vinho, as pessoas bebiam, consumiam ali, para cada pessoa ali. Muitas vezes, diz ali a questão dentro da Mishnah judaica, diz que precisava, então, de 10 copos por dia, né? Muitas das vezes, esses enterros durando 5, 7 dias, você veja as pessoas bebendo 5, 10 copos ali, para ali estarem em um velório. Então, situações complexas e difíceis de entender ali, dentro de uma questão judaica, até que o Sinédrio proibiu, né? Proibiu essa questão da embriaguez. Eles proíbem. Então, o Sinédrio era o Supremo Tribunal Judeu, né? Que proíbe, então, algumas práticas aí. Mas é interessante essa questão das lamentações, né? Faz sentido, né? Né? Da pessoa, né? Bloquear, né? Não permitir bebida, né? Exatamente. Que estava se tornando uma situação muito... As pessoas iam muito mais para beber do que realmente ali se solidarizar com o morto, né? Com os praticantes. Entendeu, né? Tá complicado, né? Entendeu, né? Então, Só vai lá para beber, não para sentir a morte. Então, queridos, isso são conceitos judaicos, são situações que existiam naquela época, nos velórios acontecendo. E Jesus entra diretamente numa situação na casa de Jairo, já existiam pessoas tocando flauta, já existiam pessoas ali contratadas para chorar, para lamentar a morte da filha de Jairo, né? Para lamentar e ali estar ali no momento fúnebre, triste, né? Pois a menina acaba de morrer. Mas Jesus entra, Jesus chega. E ali o que ele fala? Retirai-vos. Jesus acabou tudo isso daqui. Retira todo mundo. Sai todo mundo. Jesus ele chega, ó, não quero nada, flauta, retirai-vos. Jesus tira todo mundo do recinto e ali só fica ele ali juntamente com aquela menina, né, queridos? Então Jesus ele chega e acaba com tudo, né? Acaba com tudo aquele lamento, aquele pranto, aqueles tocadores ali de flautas, né? E ele fala ainda mais: ela não está morta. A menina não está morta, mas dorme, né? E ali há uma zombaria, né? Assim como ele falou com o seu amigo Lázaro, quando ele disse, ele dorme, mas ele estava morto, todo mundo sabia, já havia 3 dias, né? Já cheira até mal. Mas ali Jesus chega, diz, olha, ela não está morta, ela dorme, mas querendo dizer, claro, que ela estava morta já. E as pessoas dão risada. E essas mesmas pessoas contratadas para tocarem as flautas, para lamentar, elas dão risada de Jesus, no sentido de escárnio, no sentido de debochar ali de Jesus. No grego, essa forma ela é tão intensa, no original grego, lembrando que a Bíblia ela é escrita originalmente no grego, né, uma língua do grego, ela mostra desprezo, sabe, queridos? Ela mostra essa palavra, riam-se no grego original, ela mostra desprezo, um espírito, desdém, escárnio, sabe? As pessoas estavam escarnecendo de Jesus ali. Esses tocadores de flauta, essas pessoas estavam chorando porque eles já estavam ali sendo pagos, né? Para poder fazer o seu serviço. Então, eles escarnecem de Jesus, eles dão risada. Eles ali estão ali dizendo, esse aqui tá louco, o que esse cara está fazendo aqui? Deixa eu continuar com o meu trabalho aqui, você está me atrapalhando. Como que pode? Então, ali, eles estavam ali zombando de Jesus, né? Eles estavam ali como profissionais, né? E muitas vezes eles tinham presenciado casos de morte, pois eles viviam da morte alheia. Eles viviam daquilo que dos velórios de pessoas que morriam, né? Eles tinham dinheiro, eles recebiam para isso, eram profissionais, né? E conheciam que isso nunca tinha acontecido. Como que pode esse rapaz falar, esse homem dizer que essa menina está dormindo? Ela já está morta. Eu fui contratado para vir aqui para tocar, eu fui contratado para vir aqui para lamentar a morte dela. Ela já está morta, ela já está gelada, veja, ela já está pálida. Não há mais o que fazer. Então, eles nunca tinham presenciado uma situação como essa. E a gente entra dentro do cenário e a gente imagina o que estava acontecendo naquele momento. E ali, eles pasmam de encontrar. É por isso que eles rombavam com Jesus. Porque eles falavam, pô, isso aqui, esse cara tá louco.
Ô, esse cara tá falando, tá coisa com coisa, e tá louco. Eu nunca ouvi fazer, nunca vi isso acontecer, como que pode? Então, ali, então, eles não sabiam que estavam diante do Messias, do Rei dos Reis, de Jesus, o Senhor de todos, né? Então, ali eles jogam. Então, aí Jesus ali, ele fez sair todo mundo, sai todo mundo, entra e toma a mão pela menina. Então, pega a mão da menina, né? E ali ela se levanta. Olha que gloriosa, que coisa, né? Que milagre. Ainda que as pessoas estavam céticas, o ceticismo do povo não pôde testemunhar o milagre realizado, porque Jesus manda todo mundo sair, né? E ali ele está sozinho com aquela criança. Então você vê, a pessoa incrédula que não acredita, ela muitas vezes ela fica fora do milagre. Você vê que todas aquelas pessoas ficaram fora do milagre, daquela cena. Então Jesus mandou, saiam todo mundo. Por quê? São céticos, tão rindo, estão zombando, não estão acreditando no milagre. Mas ali eles vão evidenciar essa notícia, né? Você veja que Jesus toma a menina pela mão e ali disse, Talita cumi, né? Ali como Jesus fala aramaico, que significa menina, eu te mando, levanta-te, né? Mediante ao toque da sua mão, Jesus transmite a vida àquela menina. Que coisa gloriosa, né, queridos? Que coisa maravilhosa. Então, esse é o milagre que Jesus faz. E aí, Jairo, imagina a cara de Jairo, imagina as pessoas ali, o povo, que no versículo 26 fala que essa notícia se espalha, né? Ainda que o povo não estivesse na cena do milagre, a notícia se espalhou por toda a terra, né? Por toda a região judaica, em outras traduções, por toda a região de Decápolis, Samaria. Então, todo mundo soube desse milagre notório de Jesus, né, queridos? O povo que vira mortos por muitas vezes, a morte acontecendo, se depara agora com um milagre. Se depara com um milagre que Jesus faz. Então, como que pode um homem fazer um milagre desse? Como que pode? Como que pode? O que está acontecendo? Essa menina estava morta, né? E ali Jesus faz esse milagre, ele ressuscita essa menina, né? Então você veja que milagre notório. Mais um evidenciando que ele era o Messias, que ele era Deus, que ele era alguém sobrenatural, estava sobre a terra. E aqueles homens daquela época não compreenderam Jesus, não quiseram, eu não consigo entender por que essa situação, as pessoas não conseguiram entender e ver que Jesus era de fato o Messias, não conseguiam ali, principalmente a liderança que tinha um estudo já tinha realmente preparado sobre tudo isso que estava acontecendo, né? E ainda assim a gente não consegue ver a incredulidade, a gente consegue ver essa incredulidade, essa questão de as pessoas não crerem mais, não crerem em Jesus sendo o Filho de Deus, não é, queridos? Podem comentar se os irmãos quiserem. É muito forte, né? Muito forte. Muito forte, né, Cris? É uma passagem muito, muito forte e que a gente fica encantado toda vez que lê. Então, Jesus sendo Deus ali, realmente nessa cena, a gente se transporta para a cena ali, a gente imagina tudo que estava acontecendo, né? Então, é muito forte a cena e é muito interessante esse milagre. E que Jesus faz ali, né? Então, mesmo que muitas das vezes as pessoas não acreditem, mas Jesus ainda vai fazer um milagre, né? Ainda que as pessoas não tinham fé. E veja que outrora Jesus trabalha com a fé das pessoas para curar, mas tem determinados momentos que Jesus ali, mesmo em um ambiente cético, onde as pessoas zombavam, riam, dizendo que não, isso não vai acontecer, Jesus ali cura, Jesus faz um milagre ainda maior, né? Que é ressuscitar alguém que já estava morto. Amém, queridos? A gente já está se avançando aí nas horas, mas a gente conclui aqui, né? Esse raciocínio. Quer falar alguma coisa? E as irmãs querem comentar, nossas irmãs, o nosso irmão Rodrigo, não sei se os irmãos querem comentar, mas é forte, né? A passagem aqui, muito, muito interessante, né? E o milagre muito notório. Depois, a gente vai entrar em Lucas 8, mas eu acho que o Lucas 8 está mais detalhado. Tanto a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, né? Mas a gente vai ter oportunidade de estudar essas coisas, sim. Realmente, é a confiança em Jesus que traz a esperança que produz a ação, né? Eles não duvidaram, era o único recurso, né? Isso também leva para a vida, nossa, por mais difícil que esteja,
É verdade. Muitas vezes a gente não acredita, né? Mas o milagre é Jesus, ele. Mas nós já somos bem-aventurados porque nós não vimos, né? Bem-aventurados, nós já estamos felizes, bem-aventurados aqueles que não viram, né? Então, Tomé, ele precisou ver para quê? Então, nós já estamos. Na nossa fé, Deus, ele já contempla, ele já dá uma bênção sobre todos nós, porque nós cremos no Filho dele, mesmo sem ter visto. E a gente olha para as páginas da Bíblia, nós já se fica agraciados, ficamos felizes e ficamos muitas vezes ali agitados no espírito, porque é algo muito, a gente olha assim, por exemplo, eu vejo, a gente traz um cenário à nossa frente e ali começa a imaginar o que ocorreu naquele momento. Então, ainda que nós não tenhamos visto, mas a palavra do Senhor, através do Espírito Santo, nos dá essa oportunidade, Ele nos né? leva a um Nos momento, leva, nos né? transporta ali. Então, só o Espírito Santo nos conceder isso, né, querido? Então, glórias a Deus. E É. A palavra que me tocou aqui é quando Jesus ele fala, né, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou, né? Aleluia. Então, ela era uma pessoa que, tipo assim, ela estava no meio do caminho e estava ali para tocar as aulas do vestido, né? E ela temeu, né, naquele momento que ele reconheceu que algo tinha saído dele. Aí Jesus deu esse ânimo para ela, né? Fala, filha, tem ânimo, né? Tem ânimo porque, tipo, não recua, né? Não, continua firme nessa fé, porque é isso que ele quer ver, né? É a fé de cada um, né? Então, ele fala, tem ânimo. Então, nós temos que ter esse ânimo, né? Continuar tendo ânimo. Acreditar, né? É verdade. Glórias a Deus. Glória seja a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Realmente, nós temos que prosseguir, mas esse é o nosso caminho, acreditando que Deus está conosco, que Deus, ele tem sempre estado conosco, ele vai sempre estar, e o ânimo realmente, que a irmã Kimiko realmente lembra, é realmente isso. Muitas vezes a gente fica desanimada, né? Mas Jesus sempre está nos dizendo, ó, vamos, vai em frente, tem bom ânimo, né? Eu sei que as dificuldades estão aí, mas assim como eu venci, como ele diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, olha, essa palavra é de manhã para mim. glórias a Deus, né, queridos? Então, que possamos permanecer firmes, né, fortalecidos em Cristo, que Ele está sempre olhando por cada um de nós, né, queridos? E cada dia mais Ele vai nos renovando, né, um dia de cada vez. As lutas são constantes, mas Ele, pela graça dEle, que nós continuamos, por tudo que Ele tem feito e fará ainda em nossas vidas. Amém, queridos? Vamos parar por aqui. Eu agradecer, pedir perdão pelos irmãos pelo horário, quero que a gente tinha que esgotar logo essa parte, que são cenas que são conexas, né? Você vê que a questão do caminho, Jesus está indo para a casa de Jairo, mas no caminho ele se depara com outro milagre, uma outra situação que é um milagre notório, que é 12 anos de alguém que estava totalmente desanimado. Então, nesse caminho, ele conta com essa mulher e depois ele vai concluir o milagre lá na casa de Jairo. Então, eu acho que é importante a gente fechar esse cenário, né? E mesmo que passou um pouquinho, né? Mas eu acredito que todo mundo se alimentou, né? Da palavra do Senhor nessa noite, amém, queridos? Que Deus venha abençoar grandemente a vida das nossas irmãs, nossa irmã Viviane, que está conosco até aqui agora, ainda que as crianças ali, né? É difícil, né, irmãos, estar com as crianças e ainda ter aqui essa concentração aqui na palavra de Deus. Agradecer a nossa irmã mais uma vez, Viviane, né? Que Deus venha abençoar grandemente. Aos demais irmãos, nosso irmão Rodrigo aí, que está conosco, né? Nos prestigiando com a sua presença. Nossa irmã Iriné, como sempre, nossa irmã Kimiko, guerreiras de batalha. Deus abençoe as irmãs. Nosso irmão Rodrigo, continue conosco, continue sempre fortalecendo, sempre buscando a palavra, porque é só assim que nós conseguiremos, né, continuar a nossa jornada, né, queridos? Sempre com bom ânimo, como nossa irmã Kimiko lembrou, e sempre acreditando que a fé, ela move montanhas, né? Então, somente se creres, verás a glória de Deus. Amém? Deus venha abençoar os irmãos. Oi, irmão, você ouviu que o pastor Alan também começou? É verdade, o pastor Alan começou o livro de Mateus, né? Mas nós estamos um pouco na frente, né, irmã? Nós estamos um pouco na frente já. Do jeito que ele está indo lá, ele vai alcançar a gente, viu, irmão? É?
do jeito que ele está fazendo, ele vai alcançar a gente, que ele está lendo capítulo por capítulo, É né? rápido, né, irmão? Todo dia. Vai passar. Ele já Vai passar, mas amém, vamos. está no capítulo 3 já. Já, né? Já. Tá lendo. Tá lendo, porque nós aqui, a gente mastiga bem, né, A gente mas gosta de a gente saber mastiga, detalhes, né? a gente vai a fundo mesmo na questão histórica, trazendo elementos de tanto judaico, tanto grego, Mas eu tô pensando, tudo, né? acho que toda aquela parte lá que teve, que o senhor falou das 3 mulheres lá no começo, ele falou também da Ruth, da Raabe, da Tamar. Ah, Capaz, lá né? no capítulo 1, né, Aí ele estava explicando aquele negócio que eu queria entender sobre 14. 14, né? Legal, interessante. Eu falei, muito legal. Deu para acrescentar um pouco mais. Aleluias. É verdade. Aleluia, Nunca é Jesus. demais Nunca é estudo, demais. né? Estamos aí, velho. Cada hora a gente vai aprendendo, vai acumulando mais. E é assim, né, queridos? É que Deus venha abençoar os irmãos. Vamos estar orando, né? Agradecendo a Deus. Encerrando esse estudo, amém? Amém. Deus, querido Deus, obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, meu Deus. Agradecendo a presença dos queridos irmãos que estão aqui até essa hora conosco, meu Deus. Abençoe-os grandemente. Que cada dia mais possamos juntos, ó Pai, estar os esforços fortalecendo e buscando sempre o alimento, Pai, que é a Tua palavra em nossas vidas, sem a qual nós pereceremos, meu Deus. Nos ajude a ter fé, nos ajude a manter o bom ânimo, meu Pai, para que possamos sempre, ó Pai, estar sempre atentos e sempre, ó Pai, fortalecidos em Ti. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha cada dia mais estar com os queridos irmãos, que dê uma boa noite para cada irmão, meu Pai, que possamos estar tendo uma noite tranquila e de paz, ó Pai, sempre com o pensamento no Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos, meu Pai, e te pedimos, ó Pai, ajude-nos, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. Possamos cada dia mais diminuir na tua presença, para que o Senhor venha crescer, e que possamos ver, ó Pai, o teu sobrenatural na vida de cada um dos irmãos. No nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, e te pedimos, meu Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Obrigada, Jesus. Paz, amadas. Obrigada. A Glória paz, aos irmãos. inclusive. Obrigado. Obrigado por hoje. Deus abençoe os irmãos. Vamos continuar firme. Amém? Tenha uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Obrigado, irmã Vivi. Deus abençoe. Tchau, Rodrigo. Tchau, irmã Inês. Tchau, irmãs. Tchau,